Olá, aqui é a Tia Lari. Vou contar um pouquinho para vocês a história do Dia Nacional do Livro. Em 29 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Livro. A escolha da data deu-se em homenagem ao dia em que também foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia em 1810. O que nem todo mundo sabe é que inicialmente os livros eram bem diferentes do que são hoje. Para quem está acostumado com os livros de boa aparência, com revisão ortográfica e uma capa bem diagramada, saiba que antes disso, na antiguidade, os livros eram feitos de outro modo. Os primeiros registros gráficos foram feitos em papiro, uma espécie de lâmina retirada do caule de uma planta de mesmo nome e que possibilitava a escrita. Tempos depois, os rolos de papiro foram substituídos pelo pergaminho, que possibilitava ser costurado, já que era feito de pele de animal e tinha mais resistência. O papel chegou na Idade Média e os livros ainda escritos à mão começaram a substituir os pergaminhos. Em meados de 1455, o alemão Johannes Gutenberg causou a mudança que veio a ser revolucionária para a história da escrita. Gutenberg criou uma técnica de pressão com uma impressora que produzia letras e símbolos com relevo esculpidos em metal. O processo espalhou-se rapidamente pela Europa e logo pelo mundo. A primeira impressão de um livro por Gutenberg foi a Bíblia. Inicialmente, ele começou a produzir páginas com 40 linhas, mas o custo para isso era alto. Resolveu então utilizar 42 linhas em 2 colunas por página. O exemplar foi escrito em latim e teve 1.282 páginas. No Brasil, o primeiro livro impresso foi Marília de Dirceu, do autor Thomas Antônio Gonzaga, em 1810. Com a chegada da imprensa ao país, as máquinas de impressão eram utilizadas para imprimir os jornais com notícias do interesse do governo português, que financiava as impressões. Isso fazia com que muitos autores brasileiros optassem por imprimir suas obras em países europeus. No século XX, começaram a surgir as bibliotecas organizadas e preservação e coleção de livros. Já no século seguinte, as bibliotecas passaram a ser construídas para a frequentação de leitores, já que surgia a angústia de muitas vezes não ser possível ler livros todo, o anseio de preservá-los e a preocupação com o acesso a ele. Com o crescimento da tecnologia, outro formato de livro ganhou espaço, os livros digitais. Esses livros do futuro têm a possibilidade não só de trazer novas publicações em meios digitais, mas de produzir as mais antigas publicações da história. Ainda há muitos apaixonados pela forma física do livro, que gostam de marcar suas páginas, fazer anotações nelas, sentir seu cheiro e colecionar títulos. No entanto, a praticidade do meio digital ganhou muito espaço e hoje leitores optam por consumir livros em versões digitais, pelo celular, computador, tablets e leitores digitais. Ler um livro é mergulhar no mundo da imaginação. Ah, como é bom mergulhar no meio das palavras, no meio de frases e no meio da história. Não importa se o livro é físico, se o livro é digital, o importante é ler. Lendo, conseguimos usar mais a nossa imaginação, aumentar o nosso vocabulário, conseguimos mesmo até viajar sem sair do lugar. E essa é um pouco da história do dia 29 de outubro. Beijo, curta esse vídeo e comente e se inscreva no canal Histórias da Tia Lari.